Oi, gente, tudo bom com vocês? Como prometido, hoje eu pintei meu cabelo. Ai, gente, então, já começando o vídeo, pedindo pra vocês não repararem minha sobrancelha, que eu fiz uma cagada aqui. Olha isso. Eu só não vou tirar agora pra vocês verem, porque vai ficar um buraco aqui, ó. Eu só fui dar uma limpadinha e estraguei. Isso tudo aqui é sombra. Enfim, gente, o assunto de hoje é um assunto muito importante que eu já passei, você já passou, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E o que eu queria deixar claro pra vocês é que independente de quem foi, ou se foi hoje, se foi ontem, independente do momento que foi na sua vida, foi permissão do Senhor. O assunto de hoje, gente, é como superar a perca. Isso mesmo, como superar a perca. Eu acredito que tudo tem um propósito. E diante disso, hoje, durante o dia eu estava pensando sobre isso. Como que muitas pessoas fazem para superar a dor da perca? Porque é uma dor que nada pode reparar, que nada pode, vamos dizer assim... Ai, meu Deus, deixa eu ver a palavra certa. Eu acredito que nada pode sanar essa dor, nada pode amenizar essa dor, porque é uma dor que só eu e você sabemos. A dor de ver as fotos daquela pessoa que você ama e saber que ela não vai mais entrar pela sua porta, que ela não vai mais brincar com você ou até mesmo brigar, sabe? É a dor de saber que essa pessoa nunca mais vai voltar. E eu sou prova de que dá pra superar a dor. Claro, eu não vou dizer, eu esqueci essa pessoa se foi, agora já era, é vida que segue, sim, porque nossa vida não pode parar. Eu sei que dói demais, mas a nossa vida precisa continuar. Porque Deus tem coisas para fazer na nossa vida aqui ainda. E se Ele permitiu que essa pessoa partisse, é porque foi permissão dele. Independente de qual seja a situação. A primeira perca que eu vou falar para vocês foi a perca do meu pai. Eu tinha 9 anos de idade. E eu tinha um amor que eu não sei explicar pelo meu pai. E ele não era mais marido da minha mãe, né? Eles não eram mais casados. E eles se separaram, eu era muito nova. Então não lembro nem de ter visto eles juntos em nenhum momento. E ele morava em um bairro, né? Um pouco mais distante que o meu. E de vez em quando ele aparecia. Mas assim, não era tão próximo quanto a minha mãe, porque eu sempre morei com a minha mãe. E, gente, eu tinha um amor por ele que eu não sei explicar. Por mais que eu não morava perto, não tinha aquele convívio, eu tinha um amor tão grande. Eu me lembro que eu sempre gostei de brincar de boneca, eu sempre tive muita boneca, muita Barbie. E eu me lembro que eu me morava num beco e minhas amigas estavam tudo brincando comigo. E eu lembro que ele disse assim, sábado eu vou te buscar, fica preparada que eu vou te buscar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Não, meu pai vai vir me buscar, meu pai vai vir me buscar. Por mais que tinha muitas vezes que ele falava que ia vir me buscar e não aparecia. E criança não esquece, né? Criança, se você prometer, eu vou te dar uma bala, aquela criança não vai esquecer. Vai te enfadar até você dar bala. E eu não sossegava enquanto ele não chegava. Então eu fiquei o dia todo brincando com as minhas amigas, mas ciente, meu pai disse que vai vir, Eu me lembro que quando ele chegou, né, na entrada assim do beco, que eu vi ele, gente,
Por mais que eu gostasse tanto de brincar com aquelas bonecas, por mais que eu gostasse tanto das minhas amigas, eu larguei tudo e saí correndo, sabe, pra encontrar ele. E eu me lembro que eu falei com meus amigos, ó, vou guardar as bonecas, não vou brincar mais. E foi algo, assim, muito engraçado, porque eu esqueci que tava todo mundo ali só pra ver que o meu pai tinha chegado. Então, eu posso dizer pra vocês que é difícil, muito difícil, você falar da pessoa e saber que você não vai ver ela nunca mais. E eu me lembro que um pouco mais tarde, depois daquilo, né, eu não lembro exatamente o tempo, talvez meses, talvez anos, eu não lembro, mas tiraram a vida do meu pai. E eu acho que o que mais dói na gente é saber que não foi uma morte de acidente ou por doença ou algo do tipo. O que dói é você saber que aquela pessoa tinha tudo para viver, né? Porque meu pai era jovem, a minha mãe, ela engravidou de mim, ela tinha 14 anos, e o meu pai, eu acredito que tinha uns 19 por aí, então quando eu tinha 9 anos, ele era jovem ainda. Eu me lembro, assim, da aparência dele, jovem. Eu acho que ele não tinha nem 30 anos ainda, e eu não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que ele era muito jovem. A minha mãe tinha 24 anos quando ele faleceu. E eu me lembro que minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. E eu me lembro que uma amiga dela chegou lá em casa e falou pra ela primeiro: ó, aconteceu isso, 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 isso. E por mais que eu ainda não tinha um conhecimento ou como eu tenho hoje em Deus, eu me lembro que eu senti algo. Ele foi assassinado e foi encontrado 3 dias depois em estado de quase decomposição. Você pode imaginar uma situação dessa? Você saber que alguém tirou a vida do seu pai e que ele foi encontrado em estado de quase decomposição? Gente, isso doía demais em mim, doía demais, porque eu sabia que ele não merecia isso, ninguém merece isso, ninguém merece passar por uma coisa dessa. Meu pai era trabalhador, entendeu? Ele tinha os defeitos dele, assim como eu e você tem, mas ele não merecia uma morte daquela. E eu lembro que era de manhã, um dia de semana, de manhã, uma amiga da minha mãe chegou e falou alguma coisa com ela. E nos 3 dias anteriores que eu comecei a falar e terminei, eu senti algo muito estranho. Eu me lembro que eu queria ver a foto dele, mas a foto dele estava presa numa gaveta que eu não conseguia abrir. E talvez aquele momento ali era o momento que ele estava sendo assassinado, porque eu tinha uma inquietude, a minha alma estava tão inquieta. Eu lembro exatamente como foi aquele dia. Hoje eu tenho 23 anos, mas eu lembro exatamente como se fosse agora. A cena de eu tentando puxar a gaveta para pegar uma foto que ele tinha me dado. Era uma foto 3x4 e eu carregava aquela foto no meu celular, carregava para tudo quanto é canto, só que naquele dia a foto tava guardadinha na gaveta. E eu me lembro que eu queria muito aquela foto, eu chorei querendo aquela foto. Olha que coisa, né? Era porque algo estava acontecendo naquele momento. E 3 dias depois, né, como eu havia já dito, de manhã a amiga da minha mãe chegou e falou alguma coisa com ela e eu senti um clima estranho, porque eu pegava as coisas logo no ar. Eu senti um clima estranho, falei, tá acontecendo alguma coisa, não consegui entender. E aí ela foi e falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar, minha mãe falou. Aí eu já achei estranho. Ficou me enrolando. E aí eu falei, fala mãe, fala. E ela me chamou e falou, olha, aconteceu isso, isso, isso com seu pai. Gente, por mais que eu tivesse 9 anos, eu sempre tive uma maturidade, vamos dizer assim. Eu já tinha mente bem, não era mais de uma menininha.
brincava de boneca, mas porque eu era criança, mas assim, a minha mente era muito mais desenvolvida. Minha mãe conversava muitas coisas comigo e ela teve todo o cuidado para me contar o que tinha acontecido. E eu me lembro que me bateu um desespero tão grande, tão grande. E no dia eu não quis ir no velório, não quis ir no enterro, até porque foi uma coisa muito rápida. Como ele foi encontrado em estado de decomposição, ele não podia demorar muito para ser enterrado. E em todo momento eu queria acreditar que era outra pessoa. Assim, como ele tinha sido encontrado em um estado já avançado, eu queria acreditar que era um engano, eu queria acreditar que aquela pessoa não era ele. Eu queria ouvir que alguém da minha família tinha ido lá reconhecer o corpo e visto, não é essa pessoa, não é essa pessoa. E eu, o tempo todo na minha mente, eu acreditava até o fim que não era ele. Gente, eu me lembro que eu senti uma revolta, além da dor, eu era uma pessoa revoltada porque eu queria justiça, claro. Qualquer um ia querer justiça, mas eu queria o tempo todo desejar o mal de quem tivesse feito aquilo pro meu pai. Eu não sei o que aconteceu pra ele ter um fim assim, mas eu queria vingança, eu queria, sabe, eu pensava assim, não, essa pessoa vai ter que pagar, que não sei o quê. Não tinha Jesus, não conhecia o Deus que eu conheço hoje, o Deus que é capaz de tirar a dor, de tirar toda a mágoa, de fazer você entender que os planos de Deus não são os nossos. Talvez eu tinha planejado toda uma vida para viver com meu pai. Talvez hoje ele teria orgulho de me ver na casa do Senhor. Talvez ele teria orgulho de ver que eu me tornei uma pessoa boa, de que eu terminei meus estudos, que eu me casei direitinho, que eu fiz tudo no tempo do Senhor. Eu sei que ele teria orgulho, era isso que eu queria. Mas eu olhar e ver que alguém tirou a vida dele, isso dói demais, isso dói demais. E eu me lembro que quando eu passei no encontro com Deus, eu falei com Deus, Senhor, eu quero tirar essa mágoa do meu coração. Eu me lembro que eu era uma pessoa muito revoltada, mas eu me entreguei totalmente. Eu me lembro que teve alguma oração e tal, né? E naquele momento eu pedi a Deus para ser curada, para ser tratada. E, irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, nunca mais eu senti o sentimento que eu senti de ódio, de rancor, de raiva. Eu já nunca mais senti. E hoje eu quero dizer para você, talvez você perdeu alguém tão próximo, talvez foi sua mãe, o seu pai, o seu filho, que é uma dor que só uma mãe sabe qual é a dor, né? De uma perca, perder o seu filho, só uma mãe sabe. Eu ainda não sei explicar, porque eu perdi meu pai, eu perdi parentes próximos. Todas as vezes foi muito dolorido, mas todas as vezes foi o Senhor que me curou, foi o Senhor que tratou. E eu entendo que nós devemos guardar e lembrar de todos aqueles momentos que foram bons, de todos aqueles momentos que nós vivemos com aquela pessoa. Então, eu aprendi a guardar todas as lembranças que eu vivi com meu pai. Eu aprendi a lembrar daqueles momentos que ele me dava bronca, daqueles momentos que ele aparecia do nada e dizia, vambora, vamos pra casa de vovó, né? E era assim, eram momentos que eram especiais e são as lembranças que eu tenho. Hoje eu consigo falar disso sem doer. Hoje mesmo eu tava conversando com uma moça e ela trabalha perto do lugar onde meu pai foi encontrado. E eu falei tranquilamente, parece até que não me machucava, né? Talvez a pessoa que estava conversando comigo até falou, nossa, ela fala assim de um jeito e tal, mas não. Antes doía, agora não dói mais, porque o Senhor, ele tratou tanto comigo, de dentro para fora, sabe? Existem outras pessoas que eu perdi depois do meu pai, já conhecendo Jesus. Na hora eu gritei, eu chorei, sabe? Eu fiquei mal. Mas depois, ó,
o amor de Deus veio no meu coração e acalmou o meu coração, como todas as vezes Ele fez. E talvez eu tenha mais percas e vai doer, eu vou chorar, eu vou me rasgar, mas no final o Senhor vai vir e vai falar: filha, calma, acalma, porque sou eu o dono de tudo, sou eu que cuido de tudo e eu curo a sua dor. Então você que está me assistindo nesse vídeo, talvez você tenha uma dor, anos carregando essa dor, a dor da perca, não consegue andar, não consegue caminhar para frente, não consegue viver a sua vida. Nessa noite eu quero dizer para você, o Senhor está te curando. O Senhor te cura hoje. E coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu não quero mais sentir essa dor. Doeu. Eu me revoltei, eu questionei quantas vezes com o Senhor, mas Senhor, por favor, me cura. Talvez você não é evangélico, mas você tem outras crenças, outras religiões. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de Deus, que é um Deus que cura, que é um Deus que pode todas as coisas. Então, faça isso. É um conselho que eu te dou hoje para você vencer a dor, para você vencer essa perca. Senhor, eu preciso, Senhor, dessa cura. Senhor, eu preciso, Senhor, ser liberta dessa dor, Senhor. Senhor, que eu possa somente lembrar das coisas boas que nós vivemos, mas que eu possa entender que foi da maneira que o Senhor quis, que foi a vontade do Senhor para a minha vida e para a vida dessa pessoa que partiu. Então é isso, queridos. Vença essa dor hoje. O segredo é você ter fé e falar com o seu Deus. Nosso Deus, Ele é fiel e Ele ouve a oração dos justos. Coloque o seu coração no Senhor, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Todas as coisas. E Ele cura a sua dor hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo isso para a sua vida hoje. E para finalizar, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, para você ficar ligadinho em todos os vídeos que eu vou estar colocando aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Talvez tenha alguém que está precisando dessa palavra. Talvez tenha alguém que não conseguiu superar a dor. Seja você, boca de Deus, e fale com essa pessoa. Compartilhe esse vídeo e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre no Instagram, tô sempre postando algo do Senhor, tô sempre postando palavras direcionadas por Deus, tô sempre postando alguma coisa de lá da minha igreja, tô sempre mostrando a obra do Senhor, tô sempre fazendo algo muito legal. E se você gosta, vai lá, me segue, me acompanha o canal. Então é isso, gente, eu não vou falar muito, que o vídeo vai ficar muito grande, mas enfim, gente, seja curada hoje, seja curado hoje. Jesus te ama e Ele quer curar você. Fique com Deus. Tchau.